E fez muito. Vários. Eram adaptações. Eles pegavam um barco a motor, botavam um motor lá de diesel, cortava o casco, fechava tudo, enfiava 2 ou 3 coitados lá dentro, Nossa. claustrofobicamente fechados ali dentro, né? Para levar a droga. E em determinado momento ele resolveu ampliar o negócio e levar não só para os Estados Unidos, que da Colômbia para os Estados Unidos é uma travessia relativamente curta, mas ele queria abastecer o mercado europeu. Então ele teria que construir submarinos que atravessassem o Atlântico. Olha isso. Difícil, hein? É. Ousado pra caramba. E aí ele contratou engenheiros, russos principalmente, para começar a construir submarinos para levar droga da América do Sul, Por baixo d'água. muito do Brasil, especialmente do Brasil, para a Europa. E essa história que eu narro aí, na verdade eu explico um pouquinho essa questão do como surgiram os narcos submarinos, né? Foi por essa necessidade dos traficantes de exportar a droga, com uma viagem que foi a primeira grande viagem, ao que tudo indica, porque a gente pode ser que tenha chegado outros lá bem sucedido, a gente não ficou sabendo, né? Uma grande ousadia que eles fizeram. Eles contrataram um capitão espanhol com 2 tripulantes equatorianos, 3 caras, enfiaram dentro de um submarino desses caseiros que foi construído aqui no Brasil, lá na Amazônia, né? E para esses caras atravessarem o Atlântico. Os caras atravessaram o Atlântico, mas eles tiveram problema no submarino quando estavam chegando no Cabo Verde, e aí eles receberam instruções de seguir para a costa de Portugal. Chegaram em Portugal, falaram, não para aqui que a polícia vai pegar, segue para a Espanha, e eles foram até a costa espanhola, isso depois de 50 e tantos dias, mais até talvez, não me recordo a quantidade, mas assim, em condições absolutamente deploráveis ali dentro, porque imagina que eles estavam dentro de um cilindro fechado, né? Eles tinham uma captura de ar exterior por uma janelinha para fora, porque a embarcação tinha que ficar o tempo todo submersa, para não ser detectada, para não ser vista, né? Então eles abriram de tempos em tempos a janelinha para ventilar um pouco, mas eles estavam dentro de uma embarcação abarrotada de cocaína, então sobrava quase nenhum espaço para os caras ali dentro. Eles ficavam o tempo todo de cócoras ou dormindo em posição fetal, porque era o único espaço que tinha, em revezamento, né? E com um motor diesel ali dentro, quer dizer, era quente, fumacento, porque já era uma fumaça dentro do submarino. E chegou uma hora que eles não aguentaram mais. Quando eles chegaram na costa da Espanha, o capitão resolveu afundar o submarino e cair fora. Parou numa baía lá, abriu os negócios, afundou o submarino para tentar esconder e fugiu para terra firme. Todos os 3 acabaram presos pela polícia, porque eles estavam sendo, na verdade, monitorados, mas a polícia não sabia exatamente como eles estavam fazendo a travessia, só descobriu quando descobriu o submarino lá no fundo. Eles não conseguiram desembarcar a droga, só que depois disso chegou muitos outros, e inclusive eles acharam, a polícia espanhola achou depois submarinos afundados vazio, quer dizer, ele entregou a mercadoria e em seguida afundaram o submarino. Quer dizer, esse foi bem sucedido. Então, os narcos submarinos, que na verdade, até hoje, tá? Será que até hoje tem? Não duvido, né? Porque é uma forma cada vez mais sofisticados, né? Esse aí foi um dos pioneiros, né? Muito precário, né? Mas eles chegavam ao ponto da perversidade para impedir que a tripulação, 2 ou 3 caras que estavam ali, roubasse a droga, o cartel lacrava o submarino, fechava, trancava. Só seria aberto lá. Exatamente. Nossa, cara. Então trancava os caras lá dentro e eles só iam sair quando chegasse do outro lado e alguém abrisse. Eles não tinham como sair dali de dentro. Parar em algum lugar antes. Com certeza alguns deles morreram, porque esse submarino pode ter afundado, claro. né? Cara, eram trancados, não podia nem abrir a portinhola para cair fora. Fala, Tuti. Olha, o Douglas mandou aqui pra você falar sobre o mistério de Joita. Joita? Tá, o Joita
O Joita foi um iate no passado, nos anos 30, por aí. 30, 40, 50, por aí. Ele foi um iate, ele foi construído por um cara, um diretor de Hollywood, de filme. Ele fez o Joita, batizou o iate de Joita, que era o nome, era uma homenagem à amante dele, que era uma atriz também, com Joita, Pequena Joia, né? Ele batizou o Joita com o nome dela. E aí o Joita teve a guerra, o Joita foi requisitado, foi confiscado, e o Joita acabou indo parar, ainda com o mesmo nome, Joita, nunca mudou o nome. Ele acabou indo parar no Pacífico Sul, em Samoa, lá naquela região. E lá ele mudou de dono várias vezes, etc. E um dos donos que comprou o Joita transformou ele num barco de carga, na verdade. Carga e passageiro, para levar a gente de uma ilha para outra, e principalmente para levar mercadoria para as ilhas. Transformou o Joita num cargueiro pequeno, assim. Era um iate no relativo tamanho, mas não era um navio enorme. E ele programou uma das saídas que ele fez, que tinha, se não me engano, uns 20 e poucos passageiros, assim, e um carregamento de mercadoria, combustível também, que ele ia levar para uma das ilhas da Samoa, e nunca chegou lá. Tempos depois, o Joita foi encontrado vazio, sem ninguém no Joita, nenhuma das 20 e tantas pessoas estavam nele, meio tombado na água, mas flutuando, mas meio inundado assim, com a carga lá, a carga dele estava lá, tinha água, tinha comida, tinha tudo no barco, só não tinha as pessoas. E aí? O que aconteceu? O Joita é um dos grandes enigmas, né? Tipo assim, tem várias teorias do que pode ter acontecido com os caras que estavam lá. Nunca comprovado nada. Tem várias teorias. Tem uma teoria que ele teria sido atacado por bandidos, que teriam matado todo mundo, mas que por alguma razão não levaram a carga, o que não faz muito sentido. Então o Joita é um dos grandes enigmas. Essa história acho que está nesse livro aqui. O que aconteceu com o pessoal do Joita. Aliás, esse negócio do... o Joita começou como um barco de Hollywood, né? Com um iate famoso lá na época. E não é a primeira vez que tem uma relação entre barco e entre iate e o cinema. É, né? Mesmo? Tem uma outra história que eu conto aqui, que aconteceu com uma atriz muito famosa na época, chamada Natalie Wood. Sim. Sim, que era casada com Robert Wagner, né? E a Natalie Wood morreu num barco. Na verdade, morreu no mar, do lado do barco onde ela estava, que era o barco do marido dela, que era o iate do marido dela. Numa ilha ali, eles tinham saído para passar um fim de semana a bordo, ela, o marido, um ator que estava contracenando com ela em um filme que ela estava fazendo e um capitão. 4 pessoas no barco. E aí, em determinada noite, ela não foi encontrada no barco. Durante a noite, não acharam ela e em seguida acharam o corpo dela boiando no mar do lado do iate, afogada, morreu afogada. E aí começou a se investigar o que teria acontecido com a Natalie Wood. Houve baita inquérito na época, ouviram principalmente o marido dela, porque havia uma suspeita de que a Natalie Wood estaria tendo um caso com um ator com quem ela estava contracenando, que por isso teria ido na viagem, e que o Robert Wagner teria feito uma loucura por ciúmes, enfim. As evidências mostraram, os exames mostraram que, na verdade, ela caiu no mar, ela caiu do iate na água. Natalie Wood não é essa mulher. Não. O Tucci. O que vocês pegaram aí? Cara, vocês colocaram a atriz americana, Natalie Wood? Sim. Eu vou procurar de novo. Vamos lá. E ela caiu do barco, ela morreu afogada e ela foi encontrada o iate estava parado aqui e amarrado no iate ficava um bote inflável, que é um bote todo iate grande tem um barco de apoio.
E o corpo dela estava do lado do bote. Por alguma razão, ela não conseguiu subir no bote. Ela caiu na água. Sei. Ou foi jogada. Exatamente. E ela não conseguiu voltar pro bote. Muito menos pro iate, que é mais alto. E teria morrido afogada. Bom, nunca ficou comprovado o que teria acontecido. Se foi um acidente, o marido dela alegou que ela tinha bebido, tinha tomado medicamento para enjoo, que ela teria ficado atordoada, acordou de madrugada, se escorregou, caiu na água, né? Possível. Mas nunca ficou comprovado o que de fato aconteceu. Tempos depois, muito tempo depois, o capitão mudou o discurso dele, que ele tinha dado na época, e passou a acusar o Richard Wagner de ter empurrado ela, né? De ter cometido um assassinato. Ele fez um livro, inclusive, contando a versão dele, mas nunca ficou comprovado o que aconteceu com a Natalie Wood naquela noite, entendeu? Eu não sabia disso. Pois é. Uma atriz famosa, né? O nome muito... Ela morreu de uma queda de um barco parado. O barco não estava navegando, era de noite, o barco estava parado. E ela não conseguiu voltar pro bote, ela morreu afogada. E aí a dúvida que fica é se ela caiu acidentalmente ou se ela foi empurrada, né? Tem outro caso também que envolve esses enigmas aí de Hollywood. Daria um filme, né? Inclusive, né? Ironicamente, daria um filme, né? O namorado da Olivia Newton-John, ele desapareceu no mar. Ele era, na verdade, um cameraman. Daqui é a Natalie Wood. Essa daí não sei que você colocou aí, hein? Cara, eu juro por Deus.